Olá, bom dia a todos! Nós chamamos esse momento de obras póstumas dos escritos de Kardec e o intuito é sempre, de maneira muito rápida e breve, trazer os ensinamentos desse livro. Esse vídeo é sobre a segunda parte da obra e nesse momento Kardec questiona os amigos espirituais, os seus protetores, sobre sua missão, sobre o livro dos Espíritos. Em 10 de junho de 1856, ele pergunta a Hahnemann se ele não poderia, Hahnemann então, um espírito, se ele não poderia pedir a ajuda do médium aqui intitulado B, para que a segunda parte de O Livro dos Espíritos pudesse ser produzida mais rápido. E Hahnemann lhe responde que não, me parece melhor não te servires dele, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. E aí então ele questiona, mas se o espírito B é mentiroso, pode ele embaraçar a comunicação de um bom espírito? E aí Hahnemann responde que sim, porque o médium ajuda o espírito, prestando-se à falsidade. Aí o Hahnemann ainda diz que o médium e o seu espírito, podemos chamar de guia, ainda acabariam mal. E Kardec faz então uma nota dizendo que ele era um moço, né, esse médium B, que escrevia muito facilmente, mas era assistido por um médium ou por um espírito orgulhoso. Então ele conta que com o passar do tempo realmente houve muitos problemas e logo todos deixaram de ouvir falar do médium B. Isso então para comprovar que os espíritos sempre nos oferecem a verdade, mas muitas vezes nós mesmos podemos ajudá-los a que essa verdade não seja tão clara assim quando somos nós, os médiums. No segundo momento aqui desse nosso vídeo, é o dia 12 de junho de 1856 e Kardec questiona o Espírito da Verdade. Esse sim, o seu mentor, aquele que mais próximo de ti está e a quem Kardec sempre ouve. E ele pergunta: Bom Espírito, desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram. Então, novamente, Kardec vai questionar sobre essa missão que ele tem. Por que seria ele o escolhido para essa missão? Por que seria ele a realizar essa missão? Então, o Espírito da Verdade, ele diz: confirma o que foi dito, confirma a sua missão, mas aconselho-te a maior discrição se quiseres ser bem-sucedido. Tu saberás mais tarde coisas que te explicarão que agora te surpreende. Então, futuramente, Kardec, você vai saber por que você é o escolhido. Não te esqueça que tanto podes vencer como falir neste último caso. Outra pessoa vai te substituir, porque afinal de contas, se Deus tem o propósito de que o espiritismo venha a público no planeta Terra, outra pessoa fará, se não for você. Se acabares, os homens saberão cedo ou tarde reconhecê-lo, porque é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Então não é porque Kardec tinha essa missão que o Espírito da Verdade estava lhe dizendo: você vai conseguir. Não, você pode conseguir ou não conseguir. Se você não conseguir, outro virá para te substituir. E se você conseguir, você vai ser reconhecido pelos frutos desse seu trabalho. E aí Kardec continua perguntando: eu não desejo me furtar a missão, eu não quero abandonar essa missão, em que nem sei como acreditar. Se, pois, estou destinado a servir de instrumento às visitas da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, eu peço a vossa assistência e a dos bons espíritos. E o Espírito da Verdade lhe diz, então, que eles não faltarão com a assistência, mas que Kardec tinha o livre-arbítrio. Então, portanto, caberia a ele utilizar esse livre-arbítrio.
Ou seja, não é porque ele tem essa missão que ele não pode a qualquer momento abortá-la. Os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, porque nós temos o direito de escolher a cada dia o que nós vamos fazer. Se nós vamos continuar, se nós vamos voltar. Então, Kardec pergunta: quais são as coisas que me podem fazer cair? Insuficiência da minha capacidade? E aí então o seu mentor lhe diz que não, que todo tipo de ódio, de calúnia ia se levantar contra ele, que até as coisas mais belas que ele disse poderiam ser interpretadas de maneira diferente e que então ele se cansaria, a vida dele poderia ser abreviada por tanto cansaço, trabalho e esforço. Então, que ele pudesse sempre ter humildade, modéstia e desinteresse, porque Deus esperava isso dele, e não orgulho, presunção e ambição, por ser ele Kardec. Então, depois de 10 anos, Kardec publica uma nota em 1 de janeiro de 1867, dizendo que de fato tudo aquilo que o Espírito de Verdade havia previsto nessa comunicação aconteceu. Ele havia sido alvo de ódio, inimigos que eram intransigentes, alvo de calúnia, de inveja, de ciúme, pessoas que lhe abraçavam pela frente e diziam que estavam com ele, pelas costas falavam mal dele. E claro, graças à assistência e à proteção dos espíritos que lhe eram afim, que lhe eram amigos, ele conseguiu então publicar tudo aquilo que havia necessidade. A gente faz um parênteses aqui que não está na obra, mas sabemos que Kardec faleceu antes do seu momento, por conta justamente do trabalho. Então, todas as previsões do Espírito de Verdade eram, de fato, conselhos do que poderia acontecer, porque de fato aconteceria. E Kardec termina a nota dele dizendo assim: se eu dissesse que o bem compensa o mal, não diria a verdade, porque o bem, ele sobrepuja o mal. Não existe comparação possível. Quando vinha uma decepção, uma contrariedade, eu elevava meu pensamento acima da humanidade, colocava-me na região dos espíritos e desse ponto culminante, onde descobria muitas razões, as misérias da vida passavam por mim, sem me atingir. Habituei-me tanto a isso que os maus nunca mais me perturbaram. Então a nossa fé e a nossa constante vigília, observação de pensamentos e sentimentos é fundamental para que nós consigamos sempre passar pelas adversidades, que nós possamos sempre aprender com as palavras de Allan Kardec e trazê-las para a nossa vida, fazendo com que os nossos dias sejam sempre melhores do que os anteriores. Uma boa semana a todos!